Estamos de volta e eu convido Paulo César de Oliveira para o Plantão da Redação. Duas toneladas de macarrão são distribuídas gratuitamente todos os anos na Festa do Trabalhador, organizada pela Prefeitura de São José dos Campos. É uma das mais tradicionais festas em homenagem ao Dia do Trabalhador. Logo pela manhã, a fila de espera já era longa no Parque Novo Horizonte, local onde a macarronada foi distribuída. Fique agora com a continuação da entrevista especial de hoje. Olha, hoje nós estamos falando aqui sobre um assunto muito importante que vai aí agitar esse ano político, né? 2018, eleição, e o uso cada vez mais intenso das redes sociais para esse processo. Trouxemos aqui um exemplo no primeiro bloco sobre a questão do mau uso da rede, né? E não era período eleitoral, mas foi um exemplo importante. É o caso da deputada Cristiane Brasil, indicada para o Ministério do Trabalho, que posou num vídeo, né, num iate com rapazes musculosos do lado e tal, e que depois o pessoal pendurou carteiras de trabalho na sunga dos camaradas, porque parece que eles também têm qualquer tipo de imbróglio aí com a Justiça do Trabalho. Isso numa eleição pode trazer problema para quem faz, né? Com certeza. Não só para quem gera o fato, como para quem compartilha, né? Agora, no começo de março, está para sair uma regulamentação com as regras que vão disciplinar o pleito de 2018. Então, o TSE, ao publicar isso, deve regulamentar como vai fazer especificamente sobre essas questões aí, relativas a memes, relativas à geração de fatos que não são verdadeiros. Agilberto Chagas está conversando com a gente e nós vemos aqui também algumas situações importantes com relação ao uso da informática, né, a serviço desse processo eleitoral. E, naturalmente, que os candidatos vão parar de fazer tanta despesa de rua, mas vão ter uma despesa de base, né, para fazer e alimentar a rede, tirar, botar, vai ser um negócio diferente, que vai exigir um conhecimento de informática profundo. Com certeza. O mundo digital, ele é um mundo de algoritmos, é um mundo de equações, né? Então, o algoritmo ele é alimentado por variáveis como idade, faixa etária, né, como condição, classe social, localização das pessoas, grau de instrução, uma série de variáveis que formam a opinião das pessoas, né? Que formam a cultura e a forma como as pessoas veem as informações, analisam, decodificam e tal. E essa é a grande novidade. Eu coloco que esse ano nós vamos ter a democracia digital sendo testada nas urnas, né? Nós vamos pela primeira vez colocar na grande praça digital as informações dos candidatos, né? Para que eles convençam os seus eleitores a partir disso. Então, nós com certeza teremos uma eleição mais pautada nas ideias e na capacidade de executar essas ideias, né? Também não adianta ter só ideia e depois não conseguir executá-la. Então, os candidatos e mesmo as pessoas têm que começar a pensar. Eu tenho que formular ideias como candidato e o eleitor tem que saber filtrar essas ideias para saber se elas são execuíveis ou não, né? Esse é o grande desafio. E eu acho que vai ser uma coisa também interessante, um dado novo, né? Porque o jovem de 16 anos querendo pode votar. Mas o jovem com menos de 16 anos e que tem uma acessibilidade enorme na internet, maior do que muitos adultos, vai participar desse processo de campanha também, porque ele vai interferir, certamente. Com certeza. Nessas bases de dados. Eu participei de uma solenidade em Campos do Jordão, em que foi instituída a Academia de Letras dos Jovens, né? Então, tem garotos de 8 até 18 anos que estão escrevendo e estão participando. Teve um menino que deu um show na hora de falar sobre a ferrovia e tal, parará, gurizinho, quer dizer, e mexeu na internet lá, foi ele que conseguiu solucionar o problema da exposição pelo computador, porque ninguém estava conseguindo mexer naquilo. Quer dizer, essa garotada de 12 anos vai entrar também nesse processo. Com certeza, são os nativos digitais, eles já nasceram na época, na era digital. E eles, com certeza, têm uma forma de se comunicar e de usar a ferramenta muito mais dinâmica, muito mais efetiva, né? Então, com certeza, eles vão influenciar também os seus pais, os seus amigos, o entorno ali, o seu grupo social,
que está no seu dia a dia. Agilberto, eu acho que isso aí é saudável, né? Porque já vai começar a botar essa garotada mais cedo, né, na participação política. Eles vão ficar politizados com mais possibilidades de, no futuro, discernir sobre o que é bom e o que é ruim para o país, né? Porque nós estamos vendo muita coisa ruim por aí. Essa molecada que está vindo aí, os garotos aí que estão chegando, os chamados millennials, né, que são a partir de 15 anos, uma geração que já nasceu na era digital, que já foi alfabetizada usando os recursos digitais, eles têm uma forma muito líquida de lidar com as informações e com as emoções também, né? Eles mudam muito rápido de preferências, e isso é uma dinâmica que nunca nós experimentamos na história da humanidade, né? E agora nós vamos ver isso sendo usado num pleito eleitoral, principalmente para discutir e debater ideias. Hoje a informação está na rede social, está lá na base do Google, está lá na base do Facebook, de qualquer outra rede social dessa aí, e que ele pode buscar a informação e, ao trabalhar isso, ele pode influenciar com mais efetividade os resultados das eleições, né? Uhum. E essa é a novidade. Você é professor, né, da FATEC, né? Isso. E penso eu que lá as suas turmas estejam buscando conhecimento também nessa área aí para atuar já nesse processo eleitoral. Com certeza. Os meninos têm um jeito diferente de debater política hoje. Eles são mais silenciosos do ponto de vista do protesto, da indignação, mas eles estão intimamente ligados às informações. Eles estão constantemente ali sendo alimentados e influenciando as informações. Então, eles têm debatido na faculdade, sim. São debates interessantes, inclusive debates sobre o futuro, né? Porque eles já têm consciência de que a eleição gera um resultado para o futuro. E eles estão inseridos nisso. Daqui a pouco eles estão no mercado de trabalho e o resultado do que for realizado nas eleições desse ano podem gerar mais ou menos emprego, pode gerar mais ou menos tecnologia, pode gerar mais ou menos sucesso na economia. Isso vai afetá-los diretamente no futuro, né? O Agilberto Chagas é cientista social, veio aqui ajudar a gente a refletir sobre essa eleição diferente que vai ter, né? E eu acho que ele deu um alerta importante para esse pessoal que gosta de brincar com o que não é para brincar, né? Essa história de botar notícia falsa, compartilhar notícia falsa, vai dar problema para todos os agentes que entrarem nesse tipo de situação. Obrigado mais uma vez pela vinda. Eu que espero agradeço. que volte mais vezes. Eu que agradeço. Trazendo suas luzes aqui para o nosso debate. Obrigado. O excesso de consumo de açúcar entre os jovens está aumentando. Além de favorecer a obesidade precoce, o hábito leva a outras doenças como diabetes, por exemplo. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 1 em cada 5 brasileiros consome doces em excesso. O índice é ainda maior entre jovens. 28,5% da população de 18 a 24 anos possui alimentação com excesso de açúcar. Nessa faixa etária, 30% também costuma beber refrigerantes diariamente. Esses hábitos preocupam diante do avanço de doenças crônicas no país. A recomendação é que crianças com menos de 2 anos não ingiram nenhum produto adoçado. Estudos da Associação Americana do Coração apontam que o excesso de açúcar na infância aumenta fatores de risco para doenças cardíacas. O Dr. Antônio Cobas Júnior, que é cardiologista na cidade de Pindamonhangaba, nos fala dos danos que o excesso de açúcar pode causar ao coração. O consumo exagerado de açúcar, ele pode ser um dos fatores que vão precipitar o surgimento da diabetes mellitus naquelas pessoas que já têm uma predisposição. E a partir do momento em que uma pessoa desenvolve o quadro de diabetes, normalmente o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares aumenta muito, em torno de 3 vezes frente às pessoas que não são diabéticas. O Dr. Cobas ressalta a importância em oferecer à criança uma alimentação saudável. É natural que uma criança goste de alimentos guloseimas, alimentos mais agradáveis ao paladar. De qualquer forma, é importante reduzir um pouquinho e oferecer para essa criança frutas, verduras, que induzindo a acostumar com um padrão alimentar mais saudável desde nova. Então, as balas são muito doces,
os elementos da nossa culinária, né? Talvez isso reflita uma facilidade que nós sempre tivemos na plantação de cana-de-açúcar. O Brasil sempre foi um país tropical, com facilidade na produção do açúcar, e a sacarose, então, prolifera mais fácil, mas isso vai ter um preço. O cardiologista fala ainda que não existe uma quantidade segura de consumo de açúcar e que o acréscimo de açúcar na alimentação não é aconselhável. Não foi conseguido ainda se estabelecer um limite exato, seguro para cada pessoa, porque a resposta à metabolização dos sacarídeos e da glicose é individual. A nutricionista Verônica Mello comenta dos malefícios do açúcar no organismo. No caso do açúcar refinado, quando ele é consumido, a absorção dele é muito rápida no organismo. Então ele acaba sendo acumulado em forma de gordura, a famosa gordura, os pneuzinhos que todo mundo tem pavor. Ele acaba sendo acumulado dessa maneira, porque tudo que é absorvido de forma muito rápida, ele vai acumular dessa maneira. Ou as placas de gordura, né, que são as placas que se acumulam na artéria. Essas placas de gordura acabam aumentando a pressão arterial. Nós temos também o caso da diabetes mellitus, que ela pode surgir por conta do consumo desenfreado de açúcar. Então, assim, o açúcar ele pode ser eliminado da alimentação de uma forma muito simples. De acordo com que nós vamos reduzindo o consumo desse açúcar, ele acaba sendo, as nossas papilas gustativas, elas vão se adaptando a isso. Então acaba sendo mais fácil de você eliminar ele da sua alimentação, de forma progressiva. Verônica comenta ainda que, além dos problemas cardíacos, o açúcar pode apresentar outras complicações. Então, nós temos os picos glicêmicos que a gente fala. Então, assim, dependendo da quantidade de açúcar que você consome, você dá pico no organismo. Chega uma hora que o nosso organismo ele não consegue, o nosso pâncreas ele não processa, ele não consegue produzir a insulina suficiente para capturar essa glicose na corrente sanguínea. É aí que aparece a famosa diabetes tipo 2. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu: mais de 70 milhões de brasileiros têm dificuldade para dormir e a apneia do sono é uma das causas. Você viu também quais os cuidados necessários na hora de escolher um salão de beleza. A paixão e o fanatismo pelo futebol. Este foi o assunto da primeira parte da reportagem especial de hoje, que volta amanhã com o mesmo tema. E o Repórter Setorial fica por aqui. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais, visitando nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro amanhã neste mesmo horário e eu te espero. Tchau!